Muito boa tarde. É com muita alegria que eu hoje recebo no meu gabinete duas pessoas que eu considero de qualidade excepcional, lideranças negras em nossa São Paulo. A Juliana Borges, que é pesquisadora, antropóloga na Escola de Sociologia e Política, onde está cursando exatamente Sociologia e Política, e é uma negra feminista interseccional. E a Janaína Xavier, que é uma grande liderança ali na Cracolândia. Ela mora ali na Barão de Piracicaba e conhece o bairro da Luz como a palma da mão. Então, queria lhes perguntar, querida Juliana Borges, o que é o encarceramento em massa e de que maneira isso se reflete na sociedade brasileira? Bom, o encarceramento em massa é um processo que se acentua na sociedade brasileira, principalmente a partir de 2006, com a modificação da lei de drogas no Brasil. Essa lei ela passa a tratar o tráfico como um crime hediondo, o que faz com que isso traga um aumento considerável nas prisões. Então, se a gente pensar de 2006 até 2014, mais ou menos, segundo alguns dados do Departamento Penitenciário Nacional, o número de encarceramento de homens aumentou cerca de 220%, enquanto que o de mulheres aumentou mais de 500%, cerca de 575%. Então, é um processo que se acentua no Brasil. Se a gente for pensar antes desse período, existe sempre um aumento gradual do encarceramento no Brasil. Mas esse pico que acontece, ele acontece depois da aprovação da lei de drogas. Então, isso, em resumo, é isso que é encarceramento em massa. Acho que essa sua análise leva à necessidade de nós revermos a legislação sobre a criminalização das drogas. Então, agora eu gostaria de perguntar a Janaína Xavier, qual o trabalho de uma líder comunitária como você, que vem atuando na região da Luz e que é conhecida como a Cracolândia? Então, Suplicy, o nosso trabalho lá evitar agressões, entre os usuários com a polícia militar ou com a GCM, e também está correndo atrás da moradia para as famílias ali daquele meio, Está buscando, procurar saber assim a dificuldade das pessoas que estão ali realmente ali no foco da Cracolândia ali. Juliana Borges, quais os caminhos para que o encarceramento em massa, sobretudo das mulheres, não seja tão intenso como você observou? Primeiro que tem um fator importante para levar em conta, que o encarceramento em massa ele está articulado à questão do tráfico de drogas e também a uma militarização dos territórios periféricos também, Então há uma forte presença das polícias, de uma presença mesmo militarizada, das relações militarizadas nesses territórios, Então eu acho que um dos caminhos começa por a gente repensar essa questão da militarização dos territórios, A gente tem que começar a desmistificar e desconstruir essa ideia de guerra às drogas, porque a gente não guerreia contra substâncias, A gente guerreia contra pessoas, São pessoas que estão sendo mortas. Esses alvos, eles não são alvos aleatórios, então o encarceramento em massa ele tem uma relação muito forte com a questão de gênero e com a questão racial. Então, são, em sua maioria, 68% das pessoas em situação prisional são jovens, entre 18 e 29 anos, 63% são jovens negros e negras também, Então, a gente precisa começar a pensar essas questões de maneira articulada, Um outro fato, além da desmilitarização dos territórios, eu acho que é a gente pensar também em políticas públicas, Então, a modificação das escolas, por exemplo, a gente precisa ter repensar esse modelo de escola, que é um modelo que não atende os anseios dessa juventude, Porque o tráfico ele age como uma economia, Então ele disputa mesmo os sonhos dessa juventude, Ele se apresenta como uma possibilidade de que esses jovens tenham acesso
a bens de consumo que eles não têm. Então, melhorias na educação, melhorias na saúde, a gente sempre conversa com você sobre o renda básica da cidadania, isso pode ser um caminho também, porque vai garantir, né, uma distribuição, a gente precisa discutir mais distribuição de riqueza, distribuição de recursos. Eu acho que esses são alguns dos caminhos que a gente precisa começar a discutir com mais profundidade. Muito bem. E, querida Janaína Xavier, a Cracolândia acabou como a atual gestão João Dória havia anunciado depois daquela operação de 21 de maio, onde estavam lá o governador Geraldo Alckmin, o prefeito João Dória, e cerca de 900 policiais civis entraram ali jogando bombas e tudo, e esvaziando a Alameda Tino Bueno, e inclusive entraram em todas as pensões, hotéis, bares, foram quebrando portas e era para acabar a Cracolândia. Ela acabou? Não. A Cracolândia continua no mesmo lugar que está até hoje, né? Foi uma ação que o senhor prefeito Dória fez sem pensar e prejudicou muitas famílias que estão ali àquele redor, porque tem famílias que não tem nem onde morar. E a situação dos usuários continua a mesma, né? Como está lá, tem pessoas, conforme a ação da polícia que teve ali, teve pessoas que perdeu móveis, perdeu moradia, perdeu tudo, perdeu a dignidade. Por quê? Porque eles querem tirar as pessoas ao redor ali da Cracolândia como se fosse bicho e jogasse para outro lugar. E ali tem seres humanos, tem famílias que moram ali, e os usuários que estão ali, eles precisam de ajuda, eles não precisam ser tratados do jeito que eles foram tratados ali naquele momento. E saiu da Dino Bueno, foi para o outro lado e continua a mesma coisa, não mudou nada, está lá a Cracolândia para todo mundo ver. Primeiro eles se dirigiram para a Praça Princesa Isabel, Isso. Ficaram ali 3, 4 semanas. Sim. E daí seguiram para lá em frente à Praça Júlio Prestes, junto à Rua Helvécia, foi isso? Sim, isso mesmo. E o número diminuiu bastante? Aumentou mais. Aumentou? Aumentou mais porque os usuários que estavam nos hotéis, que tinham a sua moradia, a sua dormida, conforme eles perderam, eles se encontram agora na rua. Agora o programa que antes existia era o chamado De Braços Abertos, Sim. segundo o qual cerca de 505 pessoas, daquelas que eram consumidores de crack e outras coisas, passaram a fazer um contrato com o governo municipal, pelo qual recebiam R$15 por dia, direito a quarto de hotel e a possibilidade, e ainda 3 refeições ao dia, mas tinham como responsabilidade fazer 30 horas semanais de uma combinação de trabalho, tais, podia ser de jardinagem, de limpeza, de consertar bicicletas numa oficina que tinha ali, tinha fazer artesanatos ou fazer pinturas, que tinha um professor de arte, e também estudo, uma combinação de trabalho e de estudo. E eu soube de muitas pessoas que foram progredindo no sistema denominado de redução de danos. Certo dia eu fui lá assistir diversas pessoas que estavam no programa. Para dar o exemplo de um que eu assisti, ele falou: olha, eu entrei no programa quando eu estava consumindo 30, 40 pedras de crack por dia, estava já completamente isolado da minha família, tinha parado de estudar, de trabalhar. Entrei no programa de Braços Abertos e passei a estudar, a realizar um trabalho. Hoje eu estou consumindo já tinha uns 10 meses no programa, agora eu estou consumindo só 1, 2 ou 3 pedras por dia. Passei a conviver outra vez com a minha família e no final do ano eu vou fazer o vestibular. Quer dizer, um exemplo de uma mudança muito grande. E agora, no programa Redenção, que é o que está em vigência do governo João Dória, você sabe bem o que é o programa Redenção? Porque eu até hoje ainda não sei bem.
Então, sobre o programa Redenção, eu não sei muito bem, o Suplicy, mas ouvi relato de pessoas que estavam no programa que eles não estavam gostando, porque é pelo fato que, pelo remédio, porque estavam sendo amarrados, pelo tratamento que eles estavam colocando lá no Redenção. Mas teve pessoas que não estavam gostando de se trabalhar lá no Redenção lá, que parece que a tenda, tiraram a tenda do Redenção lá. Agora, no programa Braços Abertos, foi uma grande porta, sabe? Aberta não só para os usuários, uma chance que deram para aqueles que queriam sair, que tem pessoas que hoje largaram da droga lá, saíram do tráfico, tá estavam numa vida boa, né? Foi uma chance que eles receberam. Eu mesma, sabe, sou do programa, meu esposo trabalha no projeto e a gente teve uma chance, sabe, de sair, tanto eu que vim do tráfico, das drogas também, tive uma chance de sair, estamos vivendo a nossa vida, olhando para frente. Você você esteve inscrita no programa de Braços Abertos? Sim. Ou no da Redenção? Não, no programa de Braços Abertos a gente está inscrito até hoje. E continua a funcionar? Continua a funcionar para muitas famílias, para muitos usuários ali foi bom esse programa que o prefeito Haddad fez, né? Mas para aqueles que não têm força de vontade, eu continuo ali na Cracolândia fazendo o que tem que fazer. Porque eu tenho a impressão de que o melhor seria o governo João Dória fazer modificações, se quiser chamar de outro nome que não de Braços Abertos, que chame a Redenção, mas pegue tudo que era bom no programa de Braços Abertos e procure aperfeiçoar e não simplesmente substituir. Sim, colocar pessoas que estão ali próximo, que conhecem a área, que sabem lidar com aqueles usuários para trabalhar, dar uma oportunidade para as pessoas que estão ali, porque se ele for trazer pessoas de fora, que não conhece, que não está ali no meio, não vai ter como ajudar, mas tem várias pessoas que estão ali ao redor, que sabem lidar com aquele pessoal para poder estar ajudando. Muito bem. Bem, Juliana Borges e Janaína Xavier, agora uma pergunta para vocês duas responderem, tá bem? De que maneira vocês acham que a questão racial e também de gênero, isto é, masculino e feminino, está ligada tanto na problemática do encarceramento quanto na existência da Cracolândia? Por favor, vamos começar com a Juliana. Eu acho que tem toda a relação, né? Acho que daria para a gente fazer um papo aqui de muito tempo sobre quais os motivos dessa questão estar tão relacionada, essas questões estarem tão interligadas. Mas se a gente for pensar nos dados, né? Os dados eles não mentem, né? Os dados mostram que não é um público aleatório, tem um perfil, tem um público-alvo em que essa ação, né? Em que o encarceramento se estabelece. Então, como eu disse, são jovens negros, mulheres jovens negras, a maioria, grande parte dessas pessoas não tem o ensino fundamental completo, né? Por isso que a questão da educação ela é tão importante também para essa questão. Muitas dessas pessoas, quando foram encarceradas, estavam desempregadas ou estavam empregadas no tráfico, então essa questão do emprego também ela é muito, muito importante, né? E eu acho que essa é uma questão que todas nós devemos ser mais ativistas e mais militantes nesse processo, assim, né? Porque essa questão, principalmente da violência policial também, ela está muito presente, né? E a polícia sabe diferenciar quem é negro e quem não é negro, né? Na hora de fazer uma batida policial, né? Porque se a gente for pensar nos números do encarceramento feminino, grande parte dessas mulheres encarceradas, elas foram presas com uma quantidade muito pequena, né, de droga. E se essas mulheres, por exemplo, fossem mulheres não negras e fossem, por exemplo, paradas pela polícia no centro expandido ou num lugar que não seja uma periferia, né, com essas características, eu tenho dúvida se elas estariam presas ou não, né. Então há um diferenciamento, há um tratamento diferenciado quando essas pessoas abordadas são negras e quando elas não são negras. Então são questões que estão interligadas, não tem como discutir o encarceramento hoje no Brasil sem discutir política de drogas, militarização de territórios, a questão racial e de gênero. Se você entrar hoje na penitenciária feminina, a proporção de mulheres negras é muito maior do que a que existe, digamos, em São Paulo, lá dentro da penitenciária
A maioria são mulheres negras. Bem, e uma proporção bem maior do que andando pela cidade. Sim, acho que, se não me engano, no último censo, a população do estado de São Paulo, cerca de 34% da população do estado de São Paulo se autodeclara negra, né, entre pretos e pardos. E se a gente for olhar nos presídios, né, esse número vai para 63%. Então há uma disparidade aí muito grande. No caso da juventude também, né, jovens... Sim. Na população brasileira, acho que são 20 e poucos por cento, né, 21%, e jovens em situação prisional são 68%. Então, há uma disparidade muito grande. Também lá na Fundação Casa. Também. Que para os menores, assim, de 15 até 20 anos, 19 anos, não? Também. E, então, Janaína, de que maneira vocês acham que a questão racial e de gênero está tão ligada à problemática do encarceramento e também na Cracolândia? Então, Suplicy, eu faço das minhas palavras a palavra da minha amiga Juliana aí, né? Por quê? Porque tem um preconceito, né? Ali também, referente à abordagem dos policiais, né? Porque essa semana passada mesmo eu estava descendo para socorrer uma pessoa lá na Cracolândia e a polícia pegou e me abordou, mandou eu encostar. E eu peguei e falei que eu não ia encostar porque eu não era da laia deles. Aí eles viraram para mim e falaram, a gente te conhece, a gente sabe, não fica com esse aí porque a gente sabe. Eu falei assim, bom, o senhor me conhece, o senhor sabe que eu sou uma liderança, a gente está aqui para ajudar, não está aqui para arrumar confusão. Então eu não vou me encostar. Então eles me tiraram eu como louca. Né? E mandaram, aí o rapaz que tinha me chamado veio, acompanhou, não fui eu que chamei ela, porque estava acontecendo um mal entendido ali para ela poder estar vindo ajudar. Aí eles só pegou e me dispensaram, mas se eu não tivesse batido o pé, eles tinham me enquadrado, me colocado na parede, homem, me registrado, como se eu fosse uma pessoa, como se eu fosse um traficante ou outra pessoa qualquer que fizesse alguma coisa de errado. Sabe? Então tem o preconceito ali na Cracolândia, que são as moças também, né? Que eles falam, quando tem uma abordagem lá, que fala, eu peguei fulano com tanto, mas não é aquela quantidade que eles falam que pegou, né? Eu tenho muito relato ali, né? Que as pessoas não chegam ali, tá ali na Cracolândia, por quê? Porque eu não tenho oportunidade na vida, não tenho uma porta de emprego aberta, sabe? Não tenho, assim, uma pessoa que dá uma chance, uma esperança que nem esse governo Dória que ele está fazendo aí. Ele, de vez de ajudar, ele está acabando. Tanto as famílias que moram ao redor ali, tanto com os usuários, porque ele já sente o preconceito pelo fato de estar na droga. E quando não tem uma oportunidade, sabe, de ter uma porta aberta para eles poderem entrar na sociedade e mostrar a diferença que eles conseguem sair da droga, que eles podem ser vistos de outra forma, né? Mas aí eles não têm essa chance. Aonde que eles vão para a criminalidade, para o vício, para o roubo, sabe? E chega no estado que ele chegou ali, que está a Cracolândia hoje. Jovem, mulheres, que vai presa, bom, porque faltou o leite do meu filho na minha casa, sabe? Não tem ajuda, eles vai roubar para conseguir aquele leite, chega lá, vai preso, né? Fica 10 anos, 5 anos preso. Quando sai, não, a sociedade não reconhece mais, acaba onde? Na Cracolândia. Eu vou lhe dar uma cópia da portaria intersecretarial que foi publicada no Diário Oficial da Prefeitura, e é uma portaria que disciplina a forma como os servidores municipais, da GCM, das secretarias e também das prefeituras regionais, como a da Sé, que elas precisam estar respeitando os moradores em situação de rua, não podem recolher os seus pertences, seja instrumentos de trabalho, ou cobertor, ou manta, ou outras coisas, e instrumentos de trabalho, se tem uma carroça para carregar material reciclável, e outros instrumentos que porventura tem. Se porventura tiver que levar, tem que lacrar e dar para a pessoa qual o lacre para ir buscar então
num lugar que a prefeitura regional tiver. Mas, em princípio, não pode um guarda civil municipal ou um servidor da prefeitura estar desrespeitando qualquer morador em situação de rua e muito menos, obviamente, uma pessoa como a Janaína, que é mulher e que precisa ter muito mais o nosso respeito. A situação que aconteceu lá foi semana passada que eu te liguei, que teve uma abordagem de um jovem lá, que a polícia abordou ele, dizendo que ele tinha roubado. Então eu fiquei até 5 horas da manhã lá acompanhando esse jovem. E o que aconteceu? Quando a mulher dele grávida chegou lá, teve um dos policiais que tratou ela super bem, mas os outros tratou a gente super mal, sabe? Chamou ele, foi atropelado pelo Uber, disse que tinha testemunha, o moço estava todo machucado, estava todo sangrando, certo? Quando chegou na delegacia não deu nada, o delegado prendeu ele, não tinha telefone, não acharam nada com o moço, e o moço foi preso como ladrão, e não acharam nada com ele, e a mulher dele ficou desesperada. E quando eu falando com o Suplicy na linha, pedindo, o Suplicy pedindo que era para falar com um dos policiais, e eles debocharam da nossa cara, falou que não ia falar com ele, que podia ir o Papa, podia ir o governador, podia quem for lá, que eles não iam dar atenção. E uma policial que estava sem a farda lá, chamou a gente de safada, sem vergonha, de vagabunda, porque a gente estava acotando o ladrão que tinha sido acabado de roubar. Como que é ladrão se não estava constando nada? O rapaz estava vindo de uma pizzaria, né? E acusaram o rapaz de roubo. Ficou preso, foi para a audiência de custódia e foi sair na audiência. Saiu revoltado. Por quê? Claro. Porque não estava fazendo nada. Eu conheço o rapaz, não estava fazendo nada. E o policial fez a abordagem inadequada. É um absurdo. É preciso que a GCM, a Polícia Militar, passem a tratar com muito maior respeito a população. Mas eles não tratam o Suplicy lá na Cracolândia, na área da Cracolândia. Eles não tratam, eles pregam a gente como a gente fosse qualquer um. Os usuários, eles batem, eles xingam, falam palavras de baixo escalão. Até para mim mesmo, eu já vi isso. Essa semana eu estava lá na praça conversando com o tenente, estava eu e o Anderson. E o tenente falou que pegou uma quantidade de droga, de arma lá, e a gente não vê essas coisas lá. Sabe, se tem alguma coisa errada lá, é para aqueles que estão fazendo. Referente aos usuários, a gente não vê. O tenente pediu para mim, olha, dá uma força, uma ajuda, porque a gente sabe que você é uma liderança quando a gente precisa, mas a gente não vê lá. Como que a gente vai chegar lá, vai ajudar se a gente não está vendo aqui? Qualquer coisa que aconteça lá, me ligam, Joana, pode descer aqui para estar conversando. A gente desce, mas do jeito que esse governo Dória está fazendo, é inaceitável ali na área da Cracolândia. Olha, eu quero muito agradecer a Juliana e a Janaína. Eu agradeço o convite. E aqui dizer que o testemunho de vocês duas é muito importante, inclusive para que todos nós tenhamos maior consciência da questão do encarceramento, sobretudo das mulheres, da questão racial também, que é um problema seríssimo no Brasil. Sim. E eu agradeço de você também ter mencionado a relevância da renda básica de cidadania, porque eu acredito que vocês já estão persuadidas de que o dia que houver a renda básica de cidadania, nós teremos muito menor grau de criminalidade no Brasil, verdade. Muito menos pessoas precisarão aí estar utilizando de assaltos, de roubo, de assassinatos para conquistarem o seu direito à sobrevivência. Então, muito obrigado a vocês, vamos continuar juntos nessa luta. Vamos sim, sem dúvida. Muito obrigado. De nada, senhor.